Tem um autor que eu gosto muito, chamado Kimon Nicolaides, que ele disse o seguinte: a arte deveria ocupar-se mais com a vida do que com a arte. O que acontece ele trazia uma forma de você aprender a desenhar, não era uma abordagem técnica e estética. Dificilmente você vai ouvir ele falando assim, a aparência tem que ser essa, é assim que se desenha uma cabeça, é assim que se desenha um nariz. Isso, dentro da concepção dele, não era assim. Para ele era muito mais interessante que você tivesse uma experiência sensorial mesmo, com o objeto e com o ambiente, e a partir daquilo você começasse a desenhar. Que a linguagem ela fosse corporificada e não que fosse simplesmente uma ação cindida. Teve uma outra coisa que ele falou que foi interessante, que me levou para muita reflexão, que foi o seguinte: ele falou assim, o artista, no final das contas, importa mesmo mais o que ele faz do que o que ele sabe. Porque se você sabe muitas coisas e você não faz concretamente uma arte, você acaba não fazendo nada. Aí eu fiquei pensando assim, como será que eu trago isso para uma discussão para os dias de hoje? Eu cheguei numa síntese que tem 3 pilares importantes para a gente sustentar, reforçar enquanto a gente estuda e enquanto a gente faz arte. Então a gente tem aquilo que você sabe, aquilo que você faz e aquilo que você se torna ao fazê-lo. Por que eu cheguei nisso, né? Tem uma coisa interessante que é assim, a gente vive nesse tempo, a gente está aqui em 2020 e coisas acontecem à nossa volta, coisas acontecem com a gente. A arte, ela tem uma necessidade muito grande, geralmente do artista, que é uma necessidade de transformação. Você vê uma situação, você passa por uma coisa e você fala, nossa, parece que eu tinha que fazer alguma coisa com isso. E aí você começa a fazer arte a partir disso. Mas o que é interessante é que a gente não é só testemunhas desse tempo, a gente é agentes desse tempo. A necessidade de transformação é que o mundo se transforme, mas na verdade que a gente se transforme internamente. Porque se a transformação que a gente almeja para o mundo ela não acontecer dentro, ela vai acabar não acontecendo para você.